Me chamo João Terêncio, sou graduando no curso de Ciência da Computação no Cefet-RJ e hoje vou apresentar para vocês sobre o tema Viés Invisível, explorando o preconceito implícito das inteligências artificiais. Para começar, falarei sobre a importância do tema. É crucial discutir a crescente da inteligência artificial desde 2022. Com a criação do ChatGPT, muitos puderam experimentar o funcionamento de uma IA. No entanto, evitam entender que, mesmo sendo apenas linhas de código, as IAs podem conter vieses, inclusive preconceituosos. Vivemos cada vez mais no mundo digitalizado, o que é esperado vista a facilidade que a tecnologia nos traz. E por conta disso, cada vez mais geramos dados. De acordo com a plataforma de coleta de dados Statista, em 2025 teremos uma receita do mercado global de softwares de inteligência artificial estipulada em 126 bilhões de dólares. Além disso, a quantidade de dados gerados cresce atualmente 40% ao ano e deve alcançar um total de 162 trilhões de gigabytes até 2025. E a forma com que as IAs usam para se desenvolver é a coleta de dados. Mas o que pode acontecer caso esses dados estejam enviesados? Mas antes de tudo, quais são os desafios desse meu tema? O primeiro deles é a opacidade, que quer dizer que, às vezes, nem os mesmos desenvolvedores sabem por que os algoritmos chegam a determinados resultados. Outro desafio é saber a qualidade dos dados utilizados para rodar os algoritmos. As IAs aprendem com dados, e essas informações podem chegar de diversas formas, como web scraping, que é a extração de informações da web e coleta de dados de sites. Pode ser também por interações com usuários, mas, todavia, pode acontecer desses dados conterem preconceitos humanos, e isso pode se perpetuar na IA. O desafio está em identificar e mitigar os viés nos dados usados para treinar os modelos. O terceiro desafio é como podemos desenvolver métricas e métodos confiáveis para avaliar o viés de algoritmos de IA. Como você mede o preconceito de um sistema de IA de maneira objetiva? Um quarto é como podemos mitigar, uma vez identificado, como você reduz ou elimina o viés em uma IA. Quais técnicas devemos utilizar para termos resultados justos e equitativos? E por último, temos as consequências sociais. IAs com vieses podem ter impacto significativo na sociedade. Como lidar com as consequências sociais desse problema? Bem, agora eu falei para vocês sobre a definição do problema. Discriminação algorítmica é basicamente o fenômeno em que a IA adquire vieses preconceituosos em seus outputs, ou seja, em seus resultados que demonstram dados preconceituosos. E como de fato isso ocorre? Bem, temos dois principais jeitos de ocorrência. O primeiro deles é quando as máquinas se comportam de modo a refletir os valores humanos implícitos na programação, mesmo que de forma não intencional. Outra forma de ocorrer é através de consumo de dados preconceituosos. Para o funcionamento das IAs, elas precisam de dados de treinamento para assim conseguir atingir seus resultados. Porém, dependendo da qualidade dos dados, caso eles sejam enviesados, elas os reproduzirão. E caso os dados sejam preconceituosos, ela provavelmente agirá de forma preconceituosa. Como consequência, temos a prejudicação da justiça e equidade, discriminação sistemática, que afeta minorias marginalizadas, afeta os direitos humanos e impacta na tomada de decisões, pois atualmente temos muitos processos como judiciários que utilizam IA para certas decisões. Agora explicarei algumas possíveis soluções. A primeira delas é criar normas que regulamentizem as IAs. Hoje em dia, carecemos de normas para essa tecnologia e é de extrema importância que elas sejam regularizadas o mais rápido possível. Outra solução é o desenvolvimento de métricas e métodos que auxiliem as pessoas e os desenvolvedores a detectar e mitigar vieses nas IAs. Também deveríamos realizar auditoria de dados usados como inputs para alimentar as IAs, para termos certeza de que esses dados não contêm algum tipo de viés preconceituoso. A terceira forma é conhecida como cegueira de algoritmo, que é a proibição de entrada de input de dados sensíveis como raça, gênero, etnia, entre outros. Também temos o equidade por design, que é basicamente projetar IA para prevenir discriminações, facilitando a sua identificação e combate. E por último, temos a conscientização da população, pois infelizmente muitas pessoas têm pensado que as IAs, por serem uma tecnologia, são 100% neutras, assim tendo a acreditar em seus resultados. Mas já temos diversos casos de IA tendo vieses preconceituosos. Então há necessidade de alertar a população desse lado das IAs. Como exemplo, temos a Europeia General Data Protection Regulation, que proíbe a tomada de decisões exclusivamente automatizadas, e a Lei Brasileira de Geral de Proteção de Dados, que tem como medida a auditoria de algoritmos e revisão de decisões automatizadas. O primeiro resultado foi graças à General Data Protection Regulation, que é uma lei da União Europeia que se iniciou em maio de 2018. Ela tem por objetivo fazer com que as empresas que lidam com dados sejam obrigadas a controlar e proteger os dados dos clientes e serem transparentes na coleta e no uso desses dados. Todavia, quando ela foi formulada, menos de 50% das empresas estavam conforme a lei. Mas quais foram os resultados que ela alcançou?
Ela alcançou um aumento no número de empresas conforme a lei, por consequência, uma maior proteção e transparência dos dados, e, por fim, proibiu a tomada de decisões 100% automatizadas, com efeito significativo nos indivíduos. O que, num contexto onde decisões podem ser tomadas por IAs enviesadas, garante uma maior proteção do indivíduo. Outro resultado foi graças à lei brasileira conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, que teve seu início em agosto de 2018, e tem por objetivo garantir a proteção, privacidade e segurança dos dados das pessoas, além de ser necessário o consentimento para a utilização de dados e, se possível, a correção e exclusão deles. Como resultado, temos a criação de auditoria de algoritmo para a busca de possíveis vieses, a revisão de decisões automatizadas e a adoção de impacto à proteção de dados pessoais. Temos alguns conceitos importantes. O primeiro deles é dataset, que são arquivos que contêm milhares de dados sobre determinado assunto. O segundo é o algoritmo de machine learning, que é um conjunto de instruções que permitem a IA aprender automaticamente sobre um assunto, e esses assuntos vindo do dataset. Temos o conceito de web scraping, que é a coleta de dados da internet utilizando bot ou script, e temos o conceito de viés de IA, que é basicamente como quando uma IA produz resultados tendenciosos. Pesquisa, encontrei vários trabalhos interessantes, mas o que me chamou mais atenção foi esse com o título de Discriminação Algorítmica, alçando afirmativas como estratégia de combate. Ele foi escrito por Maurício Requião e Diego Carneiro Costa. Ele tem por objetivo definir o que é viés implícito, fornecer soluções para tentar minimizar o viés discriminatório nos algoritmos, além de propor ações afirmativas para isso, sendo elas a participação de populações vulneráveis no desenvolvimento do algoritmo e na criação de cotas para grupos vulneráveis em equipes de desenvolvedores de IAs. Tudo isso, qual o objetivo do meu trabalho? Primeiramente, é explicar o que é viés preconceituoso das IAs, para assim introduzir o leitor ao tema. Depois disso, explicar os principais conceitos do tema. Além disso, também gostaria de alertar das consequências sociais que as IAs enviesadas poderiam causar e, por fim, sugerir uma solução para essa problemática. O meu modelo de metodologia do primeiro mês, eu me dedicarei à leitura de artigos com assuntos semelhantes ao meu tema, para assim construir uma boa base teórica. Depois, buscaria casos reais para entender quais são os grupos mais afetados e as principais áreas em que isso ocorre. Depois, coletaria esses dados mais profundamente, viria mais alguns códigos para assim ter maior entendimento. Esse período duraria 2 meses. E, por fim, teria a análise desses dados para assim formular algum padrão, algum resultado que seria durante esses 3 meses. Então, minha metodologia ficaria baseada nesse cronograma que eu defini. Nesse trecho agora, mostrarei dois exemplos em que IAs adotaram vieses preconceituosos. A primeira delas é a TAI, que foi uma IA desenvolvida pela Microsoft em 2016. A TAI foi desenvolvida usando aprendizagem adaptativa e foi apresentada para ser um chatbot. Porém, tudo começou a dar errado quando, apenas algumas horas depois de seu lançamento, ela começou a twittar coisas ofensivas como "eu odeio feministas, elas deveriam morrer" e que Hitler estava certo e eu odeio judeus. Tai tuitou 95 mil vezes e grande parte era ofensiva. Por conta disso, não demorou muito para a Tai ser suspendida. O segundo exemplo é o software americano Compass, que tinha por objetivo determinar as chances de uma pessoa ser reincidente em um crime através de um sistema de pontos. Todavia, um estudo foi feito pelo jornal ProPublica, que concluiu que conseguiu a pontuação de mais de 7 mil pessoas na Flórida, e foi constatado que o software apontava pessoas pretas como de alto risco e pessoas brancas como de baixo risco de incidência. Outro importante ponto é que a empresa responsável pelo Compass se recusava a divulgar como o software funcionava e não prestava satisfações. Então, para sintetizar tudo o que foi dito, a tecnologia atual de predominância são as IAs. Elas estão por toda parte e têm extrema influência em nossas vidas. Vários estudos estão sendo realizados sobre seu funcionamento, pois, além de ser recente, ela tem a habilidade de produzir resultados inesperados. E por conta dessa incerteza, ela pode acabar adquirindo viéses preconceituosos e precisamos combatê-los. Como consequência disso, temos a prejudicação de indivíduos, principalmente de grupos marginalizados, e como solução, deveríamos ter a colaboração do governo para a criação de leis e normas e da população com a conscientização. Então, chegamos ao fim da minha apresentação. Eu agradeço a audiência de todos e muito obrigado.